Seja bem-vindo a mais um episódio do Vozes da Defensoria, esse podcast que você tem o prazer de acompanhar alguns episódios e é produzido e idealizado pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins através da Assessoria de Comunicação. Esse podcast que, ao longo dos episódios, tem trazido inúmeras histórias através de servidores e membros que compuseram e compõem ainda a história da Defensoria Pública do Tocantins ao longo de mais de 3 décadas. Hoje é um episódio muito especial porque eu não estou sozinho. Hoje eu ganhei, né, uma companheira para poder me ajudar nessa nobre missão de entrevistar os nossos colegas de trabalho. Eu vou apresentá-la para vocês com muita satisfação, que é alguém com quem eu trabalho já há algum tempo. Ela é natural de Dianópolis, é graduada em jornalismo pela Universidade Federal do Tocantins e pós-graduada em marketing político. Ao longo de sua carreira, trabalhou como repórter em veículos de comunicação e em cargos de coordenação da comunicação do governo do Estado. Atualmente, é coordenadora de jornalismo da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Eu apresento a vocês minha colega Gisele França de Carvalho. Gi, seja bem-vinda. É feliz por tê-la aqui me acompanhando e me auxiliando nessa missão prazerosa que é entrevistar defensores, servidores aqui que trabalham conosco no nosso dia a dia. A gente tem a oportunidade de conhecê-los mais, conhecer mais, inclusive, do nosso próprio ambiente de trabalho. Então, sinta-se à vontade e me ajude aí, porque, no bom sentido, porque é muito bom. Você vai ver o quão prazeroso é estar nessa bancada. Ô, Breno, agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com você nessa grande missão. E vamos juntos nessa jornada, né? Uma alegria estar aqui com você. Sem dúvida, Gi. E eu já... Aqui o trabalho não para, igual lá na Defensoria. Trabalho dia sim, dia também. E eu já vou te passar a bola, porque eu quero que você apresente o nosso entrevistado de hoje. Aqui a gente já começa trabalhando. Não tem moleza. Eu quero ouvir de você. Eu quero que você apresente para os nossos telespectadores quem é o nosso entrevistado de hoje. Com o maior orgulho. Eu já comecei assim, com o pé quente, porque o nosso entrevistado de hoje, ele é natural de Guaraí, Tocantins, é defensor público estadual desde 2008, passando pelo interior do estado e a partir de 2015 assumindo a 4ª Defensoria Pública da Família e Sucessões de Palmas. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal do Goiás, é especialista em Direito da Família e Sucessões pelo Centro de Ensino Renato Saraiva, advogou em Guaraí de 2003 a 2007 e foi professor concursado na Faculdade Guaraí. Foi também coordenador do Núcleo de Conciliação e Mediação, que é o NUMECOM, e diretor do Núcleo Regional da Defensoria Pública em Guaraí e aqui em Palmas. É membro eleito do Conselho Superior da Defensoria Pública pelo 2º mandato. Estamos falando de Leonardo Oliveira Coelho. Seja muito bem-vindo, doutor Leonardo. Alegria recebê-lo aqui. Alegria, o prazer é tudo meu. Obrigado, Gisele. Que bom poder estar aqui hoje participando desse videocast na sua estreia aqui conosco, viu? Muito obrigado. Obrigado, Breno. Obrigado, prazer doutor. Estar aqui. Obrigado pela oportunidade de poder participar desse projeto maravilhoso que é o videocast. Maravilha, doutor. Obrigado. Obrigado mesmo pela presença, pela disponibilidade, pelo tempo. A gente estava falando um pouco aqui antes que a rotina é corrida, é muito processo, é muito atendimento, é muito prazo. Mas a gente ficou muito feliz em tê-lo aqui porque sabemos que a sua história e a história da Defensoria, elas se confundem e a gente vai ter muito o que falar hoje aqui. Gi, vamos começar. Vamos lá. Começar a explorar um pouco desse nosso convidado. A gente fez uma prévia aqui de um mini currículo, né? Porque a gente sabe que tem toda uma história. Mas agora a gente quer que Leonardo Coelho por Leonardo Coelho. Fala um pouquinho quem que é o senhor pra gente, doutor. Falo sim. Olha, eu, como vocês disseram, sou natural de Guaraí, né? A cidade que eu digo que é a 8ª maravilha do mundo, né? A primeira de Dianópolis, dá licença. Vou puxar a sardinha. E muito jovem, muito novo, né? Com 12 anos de idade, tive que sair da nossa cidade para acompanhar. No primeiro momento era para acompanhar minha irmã, que já precisava fazer o ensino médio fora de Guaraí, procurando uma condição de estudo melhor, né? E para depois fazer uma boa faculdade. De modo que eu saí muito jovem, de 12 para 13 anos, não tinha nem 13 completos ainda. E fui terminar o fundamental, aquela época 8ª série, hoje o 9º ano, em Goiânia. E em seguida fiz o ensino médio lá no Colégio Dinâmico e posteriormente recebi a graça de
ser aprovado na Universidade Federal de Goiás, que era o meu objetivo, né? E fiquei, portanto, entre graduação, pós-graduação, em Goiânia, de 94 até 2005, né? 11 anos lá buscando essa qualificação. Em seguida, voltei para Guaraí, recebi um convite de um ex-professor que tinha sido eleito prefeito de Guaraí, o Padre Milton, e me convidou para a assessoria jurídica do município no mandato dele. Então, nesse período, que foi de 2005 a 2007, eu estive na assessoria jurídica do município, mas também exercendo a advocacia privada em Guaraí. Já o fazia em Goiânia, no primeiro momento, e depois em Guaraí. E foi a época também que eu me inscrevi para o concurso da Defensoria, né, em 2006. E foi aí que começou essa jornada que o Papai do Céu escolheu para mim. Mas, doutor, agora vamos falar um pouco de defensoria, fugindo um pouco de números, da formalidade. São quase 20 anos de casa. 20 anos são 2 gerações, né? E aí eu queria ouvir de você. Você já falou que passou pelo criminal, só na família já são mais de, talvez, 15 anos, mais ou menos. Alguma história que tenha te marcado? Com certeza foram várias, isso eu sei, porque já trabalhei também na área de família, mas algo que marcou você de maneira indelével, que, assim, poxa, que coisa extraordinária eu acabei de viver nesse momento que te marcou, de maneira boa, ruim, fica a seu critério escolher essa história para nos contar, mas para mostrar para as pessoas como a Defensoria nos toca de maneira muito distinta, que eu penso que talvez outros empregos, outros trabalhos não nos dariam essa oportunidade. E eu queria saber de ti, o que passou na vida do Leonardo, defensor, que ele parou e pensou, cara, eu ainda não acredito no que eu acabei de viver. O que você tem para falar para a gente? Olha, são muitos, porque eu tive logo na chegada na Defensoria 2 casos envolvendo famílias de Guaraí, né? Que me marcaram muito. Um foi assim, nos primeiros dias que eu cheguei na Defensoria, uma senhora me procurou, dizendo que ela era de uma irmandade de uns 10 irmãos e que o pai já estava ali quase morrendo. Já estava na rede, não levantava mais e tarará, um senhor já estava bem idoso, doentinho e tal. E só que ele não tinha registrado nenhum desses 10 filhos, todos filhos da mesma mãe. Então, ele vivia com essa mãe, a mãe já tinha falecido. Ele vivia com essa mãe, ele foi casado, união estável com ela a vida inteira, teve 10 filhos, mas não registrou nenhum. Eu digo, mulher, mas por que esse pai de vocês gostava de fazer menino, mas não gostava de registrar esse menino? Mas eles disseram uma coisa que é bem típica também do pessoal dessa idade e tal, que viviam na roça. O acesso à burocracia da cidade para fazer um registro também era mais difícil, né? Então, quando eles eram pequenos... registrava, às vezes, vários no mesmo dia, né? E data depois, meses depois, nascia numa data... Já eu vou chegar lá num problema desse de idade. E aí, então, vamos lá, vamos entrar com um pedido de investigação de paternidade com o seu pai aí, com urgência, porque ele pode falecer a qualquer momento, né? Entramos com a ação de investigação, despachei com a juíza pedindo urgência, mostrei a condição de saúde que estava aquele pai, e enfim, foi dada a celeridade ao caso. O oficial de justiça foi citar esse senhorzinho e relatou, estava deitado na rede, já não tinha mais condições de receber a citação, tarará, mas que ele foi lá e cientificou ele do processo. Beleza. A certidão foi juntada num dia, no outro dia o senhorzinho morre, né? Esse senhorzinho deixou 2 irmãos apenas, que em tese, se não fossem os filhos, seriam os herdeiros do falecido, né? Esses 2 irmãos. Os 2 irmãos vieram para o velório, né? Os 2 irmãos moravam no Pará, me lembro disso, e idosos também, e vieram para o velório. Aí elas vieram me procurar, trazendo o quê? Um saquinho com um tufo de cabelo do pai e outro saquinho com as unhas do pai. Cortaram as unhas. Porque
que novela fala? Novela fala que faz DNA de cabelo, né? Cabelo, bituca de cigarro. Então me aparece lá, minha assistida, né? Não vai ser por falta de material genético. Não vai ter a questão constrangedora de exumar o pai para poder ter que também, né? Então ela se precaviu, né? Vamos resolver. Material genético não vai faltar. Então veio lá com um bolo de cabelo do pai, com as unhas do pai, né? O corte das unhas do pai. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, vou explicar. Olha, se faz DNA de cabelo, de qualquer parte do corpo, faz. Mas é muito caro, é uma reconstituição genética muito cara. O usual é sangue, é saliva, né? Esse é o DNA barato, é o DNA popular, né? Esse outro. Mas nós temos outros meios para fazer. Os seus tios não estão aí? Seus tios têm algum conflito com seus tios? Não, é tudo muito amigável a relação. Pronto. Fui lá e fiz outro pedido no processo para a juíza fazer uma audiência de justificação com urgência, porque também os tios deles, irmão do falecido, já era idoso e morava em outro estado. Feito isso, fizemos a audiência no mesmo dia, consegui a audiência no mesmo dia, né? E fizemos a justificação, eles reconheceram que todas aquelas pessoas eram sobrinhos deles mesmos, filhos do falecido, e com isso houve o reconhecimento da paternidade de todos, sem ser preciso usar os cabelos e as unhas do falecido. Mas o que é casuístico nisso, interessante dessa história, foi eles terem aparecido lá. É típico de algo que eles viram em novela, né? Sim. É algo que vira em novela. Vamos levar a unha e cabelo que vai dar certo. Vai resolver. E até hoje, os assistidos têm essa visão, quando se fala de investigar paternidade, fazer DNA, de que é por cabelo, de que é por unha, né? E não pelo sangue ou pela saliva, né? Que é bem mais fácil, bem mais barato. Mas existe um senso comum. Sim. De que é do cabelo, né? Fomenta isso, pegar né? Um copinho aqui, né? Coloca para tomar uma água aqui nesse copo. Você vai pegar aquele copo e vai levar para o laboratório. Outro caso interessante, também ainda no comecinho, por isso que eu falei que eram 2 em Guaraí, num curto espaço de tempo, eu acho que de uns 6 meses, naquela época, o divórcio não era como é agora, que é da emenda constitucional 66, acho que é 2010, 2011, que permitiu o divórcio sem ser antecedida a separação, né? O divórcio direto. E antes, então, tinha que fazer a separação ou provar que já estava 2 anos separados de fato para poder chegar ao divórcio. E eu, nesse espaço de tempo aí de 6 meses, 1 ano, para o mesmo casal, eu entrei com 3 ações de divórcio. Como? Eu entrava com a ação de separar. Eles já eram separados judicialmente. Aí eles se reconciliavam. Aí não dava o tempo de fazer o divórcio. Aí eles vinham e eu pedia a conversão da separação e divórcio. Aí tá bom, beleza. Interessante que quais os bens que eles tinham? Não tinham filhos. Quais os bens que eles tinham? Uma carroça e uma égua. Então, cada vez que eles se separavam, um ficava com a carroça, outro ficava com a égua. Mas ninguém trabalhava com aquele bicho, né? Porque a égua precisava da carroça. A carroça tem que ter um reboque, né? Então, mas aí eu entrava com o processo, antes da juíza despachar, eles se reconciliavam. E assim, por 3 vezes eu fiz o pedido de conversão e depois a desistência do casal se reconciliar, né? E ambos tinham o mesmo nome, Raimundo e a Raimunda. Eu me lembro deles direitinho, né? Maravilha. Batemos esse papo excelente aqui com o doutor e agora a gente caminha para o fim. Eu vou passar a bola para minha colega de bancada e hoje estreante aqui, né, no nosso podcast, para poder fazer o nosso encerramento, Gi. Por gentileza,
faça as honras. Que honra. Vai lá. Bom, primeiramente agradecer a Breno, né, todo mundo por poder estar iniciando essa nova fase aqui como apresentadora. Muito obrigada, Tolonada, por ser o meu pé direito aqui também. Opa, que bom. Nessa estreia. É gratificante a gente poder dividir momentos como esses, né? A gente ter essa troca, ouvir histórias, ver como tudo começou e ver onde a gente está hoje. Dá um orgulho danado a gente ver essa trajetória, a gente ver quantas pessoas têm na defensoria, né? Essa esperança, esse sonho de poder realizar essas garantias de direito. Então, a gente fica muito feliz com essa participação. Muito obrigada por essa troca, por esse espaço. Obrigado, Breno, né? Por esse momento também. Eu que agradeço, viu? Me permita agradecer a Gisele, né? E a vocês todos pela essa oportunidade de estar aqui. Falar de defensoria para mim é sempre prazeroso, né? Então, essa oportunidade de estar aqui nesse projeto do videocast é uma honra para mim verdadeiramente, tá? E parabéns a vocês por essa iniciativa, pelas pessoas que já passaram aqui e outros tantos que vão passar, né? Para a gente ir construindo junto e registrando essa história da defensoria e com pessoas que realmente são pilares para a construção desse edifício institucional da Defensoria Pública do Tocantins. Ô, Breno, só uma deixa, a gente não pode encerrar o nosso episódio de hoje sem ele dar a dica dele. Não, eu não esqueci disso, não. Eu estava esperando esses agradecimentos, como eu já estava aqui com a bola na cara do gol aqui, que eu não ia deixar passar de jeito nenhum. Te pedi, doutor, na verdade, eu sempre peço para todos que vêm aqui uma indicação cultural, seja um livro, seja um filme, seja uma série, até uma novela que seja, qualquer coisa. Ou uma poesia, enfim, algo cultural que você já tenha lido, assistido e que tenha a ver com a defensoria. Não precisa ser temático da defensoria, mas algo que você lê, ou você acha que alguém vai ler e pensar, cara, isso aqui tem a ver com o meu trabalho. Isso aqui pode mudar a vida de alguém para melhor. E eu queria escutar de ti, para a gente passar para os nossos telespectadores a sua indicação para que essas pessoas possam sentir o mesmo que você sentiu com essa obra que você vai nos passar. Breno, eu vou passar dicas que não necessariamente tenham a ver com a defensoria, mas em parte tem, mas que são dicas que marcaram minha vida. Sim. Né? De literatura, eu quero indicar Dom Casmurro, de Machado de Assis, porque Dom Casmurro também me influenciou a fazer direito. Eu li Dom Casmurro na minha 8ª série, se fosse hoje o 9º ano, e a professora fez uma dinâmica e eu falei, eu vou defender a Capitu. Capitu não traiu o Bentinho. Olha aí, ó. Entendeu? Então, maravilha. Então, Dom Casmurro. E tem uma outra obra aí já mais do mundo do direito, que é um livrinho bem fininho, mas que me inspira até hoje. Chama A Luta pelo Direito, de Rodolfo von Hering. É um livretinho muito pequenininho, mas que me marcou muito como determinante de como a gente alcança os nossos direitos. E ele é uma inspiração. Então, eu indico essa obra assim para que todos leiam e se apropriem do conhecimento, porque ela é fundamental para a nossa formação humana mesmo. Sim. Saber como que os direitos foram alcançados nessa vida, né, pela humanidade, e o que precisamos fazer para manter esses direitos conquistados, especialmente nesse tempo tão turbulento que nós estamos vivendo. Exatamente. Que estão tentando confundir valores, confundir princípios, né, e relativizar direitos, né, direitos e garantias. Vivemos um tempo, eu diria, sombrio, que sobretudo a gente precisa estar vigilante. Então, compreender como os direitos foram conquistados na humanidade, né, é fundamental para poder saber dar valor desses direitos conquistados. Nós vivemos uma geração em que não lhes foi exigido muito esforço para os direitos que elas exercem. Portanto, talvez elas não deem tanto valor nos direitos que foram conquistados pelos seus antepassados. Exato. Né?
mas é importante que se tenha conhecimento disso, que se empodere desse conhecimento, desses valores, porque nós vivemos um tempo de constante ameaças aos direitos da humanidade. Como filme, eu vou indicar um filme antigo, mas que me marcou bastante, que foi Carandiru, né? Carandiru foi um filme que também me motivou ao mundo do direito, porque mostra a miséria do sistema penitenciário, que infelizmente de lá para cá pouco mudou, ou não mudou nada, né? Então ele continua sendo um filme super atual, né? De uma realidade presente. E eu acho que o Carandiru, tem muitos filmes e até séries de sistema penitenciário hoje mais modernos, tem, mas o Carandiru ele é uma obra de arte que conseguiu mostrar com mais propriedade essa vida, essa saga do sistema penitenciário. Então, de tudo que veio depois do Carandiru, eu ainda continuo achando que o Carandiru é uma melhor representação, né? Excelente. E de série, para chegar mais ao tempo mais moderno, né? A primeira série que eu assisti foi a melhor até hoje, né? Então, eu gosto de política e gosto de conspiração, né? Então, House of Cards, para mim, continua sendo... Eu já imaginava. Eu só falar, eu já pensei aqui. Para mim, continua sendo o top dos tops. Está no top 1 sempre, né? Eu assisti toda ela com muito vagar e agora eu estou começando a assistir de novo, porque não estou encontrando outra que seja desse nível, viu? Não fosse espaço. Não. Tem que ali a vida imita a arte ou a arte imita a vida, você não sabe, né? Eu acho que a arte está imitando a vida mesmo, viu? Exatamente. Então, ficamos aqui com as indicações do Dr. Leonardo, agradecendo aqui mais uma vez, né, ao Dr. Leonardo pela presença, a Gisele, a minha co-host aqui do podcast. Faço um agradecimento especial ao Espaço Lifeway, que nos cedeu gentilmente esse espaço para que possamos gravar esse videocast para vocês. Lembrando a todos que a Defensoria Pública, como o Dr. Leonardo frisou durante o episódio, está presente em todo o estado, em todas as comarcas, onde há poder judiciário, onde há um juiz, há um defensor público para te atender e para poder te auxiliar a buscar os seus direitos. Você pode encontrar a Defensoria Pública em redes sociais, como o Facebook, o YouTube, o X, que é o antigo Twitter, e o Instagram, através da @DefensoriaTO. Demais informações podem ser encontradas no site da Defensoria, www.defensoria.to.def.br. E por aqui encerramos mais um episódio do podcast Vozes da Defensoria. Espero que aproveitem tudo que foi aqui transmitido a vocês e nos encontramos em um próximo episódio com mais histórias, com mais vivências, com mais experiências que nos trouxeram até aqui enquanto Defensoria Pública. Até logo!